Daniel 10 e o verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. No livro de Daniel, de maneira precisa, Deus revela o futuro das nações e principalmente o estabelecimento de seu reino eterno. Em especial, no capítulo 11 é descrito com riqueza de detalhes inúmeros conflitos envolvendo o povo de Deus e seus perseguidores. Quando o povo de Deus não estava diretamente envolvido, estava popularmente dizendo no meio do fogo cruzado. No capítulo 11 de Daniel, mais ou menos até o verso 28, é falado ou revelado sobre uma prolongada guerra cobrindo muito um período histórico greco-romano. Daniel 11, verso 2 é dito: Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. O anjo Gabriel veio explicar a Daniel o que ocorreria até o tempo do fim, como lemos no primeiro verso desse estudo, Daniel 10, no verso 14. Em Daniel 10, verso 1 é dito: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Em Daniel 11, verso 2, diz que o rei da Medopérsia iria empregar tudo contra a Grécia. Mas no verso 3 é dito o seguinte: Daniel 11, verso 3. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei foi Alexandre o Grande. Daniel 11, verso 4. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. A Bíblia relata tanto a queda do reino Medopérsia, como quem o derrotaria, e também a queda da Grécia. E profetizou também que Alexandre não deixaria o reino para seus familiares ou descendentes, mas se levantaria ainda em seu lugar 4 reinos, porque chifre em profecia significa exatamente isso, poder, um poder governamental. Isso também está profetizada, a queda de Alexandre também está profetizada em Daniel no capítulo 8, dos versos 3 ao 8, verso 20 e verso 22. E você pode acompanhar essa história também no link abaixo, onde está escrito um carneiro e um bode. Aqui a Bíblia faz, como todo o livro de Daniel, ela faz uma progressão no tempo. No capítulo 8, que avançou do capítulo 7 no tempo para o capítulo 8, chegando no capítulo 11, ela vai dar mais detalhes sobre esse período, quando a Grécia derrotaria a Medopérsia, mas ela avança no tempo e ela vai dando mais detalhes, como vamos ler dos versos 5 ao 13, pelo menos, que a história vai se avançando, a profecia e a história vão se avançando. Essa repetição, esse método de repetição é para melhor aprendizado. Por exemplo, se você quiser entender um capítulo da Bíblia ou um determinado verso, você tem que prestar atenção na palavra que mais se repete, no que vem antes, no que vem depois. Esse é o método que Deus usa para que todo aquele que lê a Bíblia com desejo de conhecer sua vontade possa compreender. Lá em João no capítulo 15, por exemplo, quando fala
de permanecer em Cristo. A palavra permanecer no capítulo, pelo menos até o verso 15, se eu não estou enganado, ela se repete pelo menos umas 10 vezes. Ou seja, a ênfase do capítulo 15 é mostrar que devemos permanecer em Cristo. E do mesmo modo aqui, a repetição das profecias, né, para não deixar dúvida nenhuma de quem é, por exemplo, o chifre pequeno e de que tempo da história isso iria acontecer. São muitos detalhes que a profecia dá, né? O rei que se levantaria, o momento político que estaria na história. A profecia aqui ela dá o reino e dá também o rei, para que o povo prestasse atenção em que tempo, por exemplo, o Messias viria, além da profecia já em si, que é a profecia das 70 semanas. No caso do Império Persa, enquanto ele cumpriu os propósitos divinos, os anjos de Deus estavam com ele. A gente vê isso em Daniel 10, verso 13 e verso 14. Mas quando o reino persa passou a trabalhar contra os planos divinos e o povo de Deus, foram deixados sob o domínio e influência de Satanás e seus anjos. O poder dos governantes desta terra é exercido pelos céus. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração da maioria do povo persa. Prevaleciam a impiedade, a blasfêmia e a corrupção. Isso está escrito em Profetas e Reis, na página 502. No caso de Alexandre, ele foi favorecido por Deus ao derrotar a Média Pérsia, quando no ano de 331 ele fundou Alexandria no Egito. Ele encorajou os judeus a se estabelecerem lá, dando-lhe privilégios. Anos mais tarde, sob o rei grego Ptolomeu II, 70 eruditos judeus em Alexandria traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. Essa tradução foi mais tarde chamada de Septuaginta, para ver como a Grécia foi importante, sem contar que o Novo Testamento ele também foi escrito em grego. Alexandre, porém, começou a se achar mais do que um ser humano, começou a se achar um Deus. Começou a se achar, por exemplo, sucessor dos faraós. Em certas ocasiões oficiais, todos os que se aproximassem dele deveriam se curvar e beijar seus pés. Com certeza, essa autodeificação criaria sérios conflitos com o povo de Deus, que iria se recusar a adorá-lo. A providência divina rapidamente interveio e Alexandre, como bem relata a profecia, no auge da sua força, morreu. Jovem, no ano 323 a.C., ele morreu em Babilônia. Alexandre deixou um meio-irmão e um filho que nasceu depois de sua morte. Porém, seus generais, lutando pelo poder do governo, eliminaram o irmão e o filho de Alexandre, dividindo assim a Grécia em 4 reinos, conforme a profecia bíblica anunciou. Aleluia! O Império Grego então ficou dividido: Licímaco com o norte da Grécia, Ptolomeu com o sul, Seleuco com o leste e Cassandro com o oeste. Com o passar do tempo, esses 4 sucessores foram reduzidos a 2: Reino do Norte, que era o Licímaco, e Reino do Sul, que era Ptolomeu. Reino do Sul ficou com o Egito, governado pelos Ptolomeus, e o Reino do Norte, sendo Síria, terminou sendo governado pelos Seleucidas, que era de Seleuco, porque eles derrotaram o rei do norte. E porque a profecia
dá tanta atenção a esses dois reis? Como dito na introdução, Israel fica entre Egito e Síria, ou seja, no meio do fogo cruzado. Outra razão, um e depois o outro reino controlaram o território de Israel. Os acontecimentos políticos ganham destaque na profecia a partir do momento que envolve o povo de Deus. Então não adianta, por exemplo, pegar, como eu vi da última eleição, se não me engano, pegar os 10 candidatos da época e colocar que fossem os 10 reis, os 10 reinos de Apocalipse 17. Um absurdo. Sem coerência, sem base bíblica. Lá em Isaías 46, nos é dito o seguinte. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Há grande esperança nesses versos, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus conhece o futuro e nos anuncia antes que aconteça. Deus tem um plano para toda a humanidade. Deus tem um plano para a sua igreja hoje, que é se levantar como um só povo e anunciar ao mundo a salvação. Anunciar ao mundo a realidade de um juízo divino. Estamos vivendo hoje no grande dia da expiação. Você pode conferir no link abaixo a profecia das 2.300 tardes e manhãs para compreender um pouco do assunto. Hoje os mortos em Cristo estão sendo julgados. Hoje nosso nome pode estar passando em revista pelo céu, e assim como foi com Belsazar, foi contado e achado em falta, e ali foi a sua última noite. Hoje muitos estão descendo ao pó, eternamente perdidos. E qual será a tua decisão? Por isso que o dia de se entregar a Jesus é hoje, não é amanhã, não é depois, mas é hoje. Hoje é o dia de dobrar os joelhos, confessar os pecados e pedir que Deus tenha misericórdia e nos capacite, nos dê poder e força, nos dê o seu Espírito para caminharmos em seu caminho. O plano de Deus para o povo de Israel era sujeitar as nações vizinhas ao seu domínio. Jerusalém seria a capital desse reino terrestre de Deus. Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhe designara. Israel deveria ser uma potência mundial em tudo. Se eles tivessem aceitado o Messias, hoje Israel com certeza não estaria sofrendo por conta de pandemia nenhuma. Aquele território da Palestina com certeza estaria nas mãos dos judeus. E todo mundo iria se maravilhar se eles fossem obedientes a Deus e tivessem aceitado o Messias. Com certeza todos iam se maravilhar e Israel seria uma potência mundial. Contudo, rejeitaram o Messias e agora estão sofrendo as consequências. E Deus, em sua infinita misericórdia, deixou registrado o que sobreviria sobre seu povo, com riquezas de detalhes a profecia de Daniel 11 e o que o seu povo enfrentaria no futuro. Deus tem um plano. Tem um plano para cada um de nós. Bastamos aceitar esse plano
e pedir que Ele nos revele qual é a sua santa e maravilhosa vontade. Dos versos 5 ao 13, que eu vou ler, trata-se de uma guerra pela posse da Palestina, que no final ficou dominada pelo rei do sul, o reino do Egito, que é exatamente dos Ptolomeu. Vamos ler Daniel 11, dos versos 5 ao 13. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos, prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Então aqui fala exatamente desse período, que não vamos entrar em detalhe para não prolongar demais o vídeo. Esse tema do capítulo 11, aliás, está dividido em dois temas. Hoje vamos estudar até o verso 24 e vamos estudar aqui até o verso 24. Nós vemos que no começo esses reinos tentaram se unir, inclusive dando-se em casamento, como afirma a Bíblia em Daniel 11, verso 6, e também em Daniel 2, verso 43. E Seleuco, no início, inclusive, foi ajudado por Ptolomeu. Por isso diz no verso 5, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Um dos príncipes do rei do sul era Seleuco. Então Seleuco formou um exército, derrotando seu rival na Síria, tomando assim o rei do norte, tornando-se assim, aliás, o rei do norte, e ficando mais forte que Ptolomeu. Deus anunciou de antemão, portanto, os últimos desafios que o seu povo enfrentaria. Nesse caso, após a morte de Daniel, nos conflitos entre o Egito e a Síria, o Senhor Jeová não apenas, vemos aqui que o Senhor Jeová não apenas dirige o curso dos eventos históricos, mas também pode dirigir nossa vida, se permitirmos que Ele assim o faça.
Você permite que o Senhor Deus governe e dirija a tua vida? A partir do verso 14 de Daniel 11, parece que Roma imperial entra em cena. Vamos ler Daniel 11, dos versos 14 ao 16. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tornará cidades fortificadas. Tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Por volta do ano 190 a.C., os exércitos romanos derrotaram a Antíoco III Epifânio, que invadiu o Egito, mas logo por ordem de Roma teve que se retirar. E finalmente, no ano 63 a.C., a Palestina cai nas mãos de Roma, que já era, na profecia, o rei do norte, pois Roma derrotou os Seleucos, Antíoco III Epifânio. E aqui a gente vê, mais uma vez, que Epifânio ele foi derrotado por mãos humanas, e o chifre pequeno de Daniel 8 não seria derrotado por força humana. Os Seleucidas, eles ficavam com a Ásia Menor e com a Síria. Verso 16 e 17 de Daniel 11. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Em 161 a.C., os judeus fizeram um tratado de amizade com os romanos. A jovem dada em casamento seria Cleópatra, filha de Ptolomeu XI, no ano 51 a.C. Tornou-se Cleópatra amante de Júlio César, imperador de Roma. Nessa época houve de fato muita guerra. Os versos 17 ao 19 se trata do imperador romano Júlio César, que foi assassinado apunhalado 23 vezes por seus conspiradores no dia 15 de março do ano 44 a.C. Era tanta guerra que morrer em paz era naquele tempo muito raro. Daniel 11, verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Esse exator ou cobrador de impostos seria Otaviano, o rival de Marco Antônio, que era casado com Otaviana, irmã de Otaviano. Mas Marco Antônio tinha um caso com Cleópatra, que também foi amante de Júlio César. Por fim, após derrotar as forças de Cleópatra e Marco Antônio, no dia 2 de setembro do ano 31 a.C., na Batalha de Actium, Otaviano assume o Império Romano sob o título de César Augusto. Ficou do ano 31 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. Perceba que Deus conduziu a história de forma que Jesus nasceu em tempos de paz. Foi nos dias de César Augusto que Jesus nasceu. Isso está relatado em Lucas 2, no verso 1. César Augusto teve um reino próspero e pacífico,
morrendo de enfermidade aos 76 anos, no dia 19 de agosto do ano 14 já de nossa era. Mas a profecia, agora já estamos na época de Jesus, diz que se levantaria um homem vil, sem dignidade real. E foi na época desse homem vil que o príncipe da aliança, o Senhor Jesus, foi crucificado. Esse homem vil de Daniel 11, versos 21 e 22, foi Tibério César. Daniel 11, versos 21 e 22. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Mais uma vez a Bíblia faz a referência a Jesus como príncipe, como a gente viu no tema passado, Daniel capítulo 10. Se você ainda não ouviu, acesse a descrição, o link embaixo, e lá tem o grande conflito cósmico. Daniel capítulo 10. Uma vez no poder, portanto, Tibério César encheu o império com um exército de informantes pagos que o mantinham informado de tudo. Por isso também Pilatos temeu as insinuações dos sacerdotes judeus, quando lhes disseram: se soltas a Jesus, não és amigo de César. João 19, verso 12, no caso, Tibério César. Pilatos não queria ser deposto do seu cargo. 6 anos depois da morte de Jesus, Tibério foi assassinado, sufocado. Novamente, nesses versos de Daniel 11, 21 e 22, a profecia evidencia da presciência divina. Podemos certamente confiar em suas declarações, nas declarações de Deus sobre a volta de Jesus. Amém. E esse termo homem vil não se trata apenas de Tibério César, mas de Roma imperial, do poder de Roma imperial e o que ele faria contra o povo de Deus, inclusive contra o seu ungido, e também se refere a Roma papal. Roma papal que continuaria com as ações de Roma imperial, dessa vez se voltando também contra o santuário celestial, contra a aliança de Deus e seu povo. Daniel 11, verso 28 e verso 31, que veremos semana que vem. Na sequência, a profecia, depois de falar sobre os 3 Césares, Júlio César, César Augusto e Tibério César, a profecia segue o curso natural da história da era cristã, dando destaque agora para o concerto ou aliança do engano que foi no tempo de Constantino. Daniel 11, verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Como vimos, os imperadores mencionados estiveram de alguma forma ligados a Jesus. César Augusto no tempo do nascimento de Jesus, Tibério, morte de Jesus, e agora Constantino. Constantino, que supostamente teria se convertido ao cristianismo, reivindicou os títulos de vigário de Cristo, bispo dos bispos e pontífice máximo. Ele decretou a primeira lei dominical, 7 de março do ano 321, e esse ano foi comemorado os 1700 anos dessa lei. Por isso, o verso 23 diz que ele usaria de engano, porque ele pseudo se converteu. E foi ele quem casou a igreja com o Estado, nessa aliança do engano, abrindo assim as portas para o papado, para o concerto do engano, e lançando por terra o novo concerto e a doutrina do santuário celestial. Misericórdia. Constantino assumiu Roma em 311
e foi um grande líder estrategista político. O exército estava desorganizado, o império estava se desintegrando e o povo estava moral e espiritualmente enfermo. E Constantino precisava unificar o império. Logo também percebeu que, enquanto o paganismo parecia morrer, o cristianismo crescia e percebeu que o cristianismo seria a onda do futuro. Será que hoje, no mundo cristão, tem gente igual a Constantino? Será que hoje tem gente que percebeu que pode lucrar com o nome de Cristo? É por isso que hoje se vê tanto cantor gospel, tantas novelas gospel, que se dizem gospel ou cristão, mas de Cristo só tem o nome. Estão aí no comércio só para ganhar dinheiro, luxo, fama e serem idolatrados. De fato, foi o imperador Constantino o primeiro papa e não o apóstolo Pedro. Foi de Constantino que veio também o 25 de dezembro, o nascimento de Tamuz, que seria o Messias pagão de Babilônia. Tamuz é relatado em Ezequiel no capítulo 8. Veio a Páscoa, que era comemorada entre o dia 22 de março e 25 de abril. O Panteão Romano foi consagrado pelo Papa Bonifácio IV em 610, consagrada a Santa Maria, agora então no Museu do Vaticano. É lá onde se encontra todos os deuses. A estátua de Pedro, que na verdade é Júpiter, do deus Sol romano, ela foi modificada recebendo a cabeça e o nome de São Pedro. Tudo que é símbolo e festa pagã, a Igreja de Roma adotou. Até a hóstia é símbolo do deus Sol egípcio. O título de Pontífice Máximo é do paganismo, que apontava para o monarca como sendo uma ponte entre o céu e a terra. Foram os cristãos que nomearam Constantino como bispo dos bispos. E Constantino a si mesmo se chama em latim Vicarius Christi. E essa palavra, vigário de Cristo, em grego, significa vicários contra e no lugar de, como substituto. Portanto, dois significados, que traduzindo seriam literalmente no lugar de Cristo ou anticristo. E esse no lugar de Cristo significa como usurpador, e não como a igreja propaga, dizendo que o vigário de Cristo é um representante legítimo, o representante de Deus aqui na terra, de Jesus, é o Espírito Santo. Não é padre, não é papa, não é pastor. Constantino já era honrado no meio pagão e não quis perder essas honras, pelo contrário, trouxe para dentro da igreja cristã várias práticas do paganismo. Assim como hoje, muitos estão na igreja, mas com o coração no mundo, e por isso vemos tanta heresia gospel. E você talvez pode não participar de festa de São João, de Natal, dizendo que é coisa pagã, mas você toda semana comemora o dia do sol, que é o domingo. Você não guarda o sábado do Senhor Jeová, você não guarda o sábado do Senhor Jesus, você guarda o domingo em obediência exatamente à Igreja Mãe, à Igreja Católica. Daniel 11, no verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Constantino estabeleceu Constantinopla,
no ano 330, como a capital do seu reino, deixou a capital com seus herdeiros. Constantinopla seria uma fortaleza contra o rei do sul por certo tempo, cidade essa que era consagrada à deusa da fortuna, e ali foi construída uma estátua de Apolo com os emblemas da crucificação e raios do sol. As moedas traziam de um lado o nome de Cristo e do outro a figura do sol e a inscrição Sol Invictus, Sol Invencível. Até o fim de sua vida, Constantino foi um fiel adorador do Deus Sol. Outro fato é que foi Constantino quem criou a ideia dos concílios cristãos. Mediante o concerto do engano, um imperador pagão, no caso ele, tinha completo controle da igreja. Constantino também construiu igrejas cristãs, ao mesmo tempo que construía templos pagãos. No período da Idade Média, o papado se apossou dos 3 títulos de Constantino: Pontífice Máximo, Vigário de Cristo, Bispo dos Bispos. E ainda, como lemos no verso 24 de Daniel 11, de fato, Constantino entrou pacificamente na igreja e fez o que nenhum outro imperador fez antes dele. Ele também decretou o fim da perseguição contra os cristãos. Nenhum imperador havia feito isso. E no ano 325 d.C., convocou o primeiro concílio ecumênico da igreja em Niceia, onde repartiam entre 300 bispos a presa e a riqueza, e, como lido antes, igrejas magnificentes e catedrais foram construídas e adornadas com imagens e quadros emprestados dos templos pagãos. A igreja se uniu ao Estado em troca de poder e honrarias humanas. A palavra de Deus foi deixada de lado. Heresias e mais heresias foram colocadas no lugar e acima da Bíblia. E o ponto hoje, o ponto mais alto que mostra o poder da Igreja de Roma sobre o mundo, é o dia que ela adotou como dia santo. No Concílio de Laodiceia, no ano 364, o 4º mandamento da lei de Deus, que manda santificar o sábado do 7º dia da semana, foi deixado de lado. E em lugar do sábado do 4º mandamento, foi colocado o dia da festividade pagã, do Deus Sol, o primeiro dia da semana, o domingo. O ateu não crê em Deus. O cristão evangélico não adora imagens. Mas todos, em comum acordo hoje, aceitam guardar o domingo da Igreja Católica de Roma. Mas a palavra de Deus é clara. Apocalipse 22, versos 18 e verso 19. Palavras do Senhor Jesus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, ninguém pode tirar nem acrescentar nada à palavra de Deus. E vai chegar o tempo em que toda a humanidade terá que se decidir. Porque só haverá 2 tipos de pessoas, 2 classes de gente: os que adoram a besta e sua imagem, e os verdadeiros adoradores de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Esses são os vencedores da besta e da sua imagem. Não haverá também mais placas de igreja, só haverá 2 grupos de pessoas. Mas hoje, Jesus faz o convite:
Hoje, cada pessoa tem que escolher tomar uma decisão ao lado de Cristo ou ao lado da mentira. Servir a Deus na igreja que prega a verdade e guarda seus mandamentos, ou continuar em Babilônia, nas igrejas que não pregam a verdade, adoram ídolos e guardam os mandamentos do catecismo romano. Apocalipse 18, verso 4. É dito: ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Retirar-se de onde? De Babilônia. Se você está numa igreja que não está pregando as verdades bíblicas e você conhece essa verdade, você está correndo risco de ser cúmplice dos seus pecados e de receber os flagelos do Apocalipse. A ordem de Jesus é clara: sai dela, povo meu. Sai dessa igreja que não te alimenta com a verdade. Sai dessa igreja que distorce o meu caráter. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. João 10,16. Aleluia. Jesus está chamando. Vem, vem para Jesus. Ouça a voz suave do bom pastor. Vem, vem para Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, perdoe teus pecados, te batize com o Espírito Santo e te dê a salvação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. No próximo tema, vamos ver Daniel 11. Vamos ver o surgimento do Islã. Como o Islã se tornou o rei do sul. Já que vimos hoje como o papado se tornou o rei do norte. Vamos ver mais um pouco sobre isso e vamos ver também alguma das perseguições contra os valdenses, por exemplo, e o que espera o povo de Deus nesse tempo do fim, nas últimas cenas do capítulo 11 de Daniel. Fique com a paz de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém. Glória a Deus e aleluia.